Meus concurseiros Nildas e meus concurseiros Nelsons, estamos de volta aqui para mais uma aulinha de concurso de Angra dos Reis, hein? Você que vai fazer o concurso aí para agente tributário, você tem lei orgânica e estatuto do servidor no seu conteúdo programático. O que o Titio vai fazer aqui com você? A gente vai te dar aulas grátis aqui. Não precisa bater a cabeça na parede, não precisa dar twist carpado, não precisa andar no caco de vidro. Você só precisa seguir este canal, só precisa colocar um comentário, dar um likezão, que gente, clica no like, é de graça, gente. É de graça, é só pegar o dedo, colocar o mouse, o dedinho do mouse ali no legal e clicar para dar o legal, para dar o ok, para dar o like. Dá o like, fechou? E também divulga esse vídeo em algum grupo algum grupo de estudos. A intenção aqui é a gente fazer uma corrente do bem. Eu te ajudo, nós nos ajudamos, eu ajudo todo mundo, vocês me ajudam, a gente se ajuda e aí vira uma corrente do bem. Essa corrente do bem espero que não se quebre nunca, né? Então, lembrando, galera, nossa plataforma ainda está de graça, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nossa plataforma ainda está de graça. Aqui, ó. Isso aqui é um perfil grátis que eu criei só como exemplo, né? Você vai acessar aqui, você pode escolher os concursos que você se enquadra melhor, né? Tem área administrativa, tem área policial. Esse aqui já é um perfil grátis. Tá aqui, ó. Banco do Brasil, tem para escriturário, né? INSS, analista, tem para técnico social, tem várias questões aqui para você poder treinar. Tem plano de estudos grátis, você pode fazer um plano de estudos já no plano grátis mesmo, tá? Ele vai te dar aqui um cronograma, ó, que você vai seguir aqui, ó. Você vai seguir aqui o cronograma sábado, domingo, sexta, é só seguir aqui, ó, um cronograma específico para o seu cargo, para o que você quer fazer. E nem precisa ser o cargo que você está fazendo agora para Angra dos Reis, pode ser para qualquer cargo. Ele vai criar um cronograma lá legal. Se você seguir, manter, tem Pomodoro, tem técnica Pomodoro. É muito legal esse plano de estudos aqui. E ele está liberado, ele ainda está liberado no plano grátis, né? Como a plataforma está sendo inaugurada, você vai ter aqui o seu desempenho, né? Como eu mostrei na aula anterior lá da lei orgânica. Você tem suporte também 24 horas. Você pode falar aqui com suporte, ó. Suporte 24 horas aí, você pode conversar com ele sem problema, tá? E aí também tem os planos, que você pode escolher aqui os planos à vontade. Tem plano mensal, tem plano individual. Você pode escolher à vontade aqui. Qualquer dúvida, o nosso WhatsApp vai ficar aqui na descrição e você já pode tirar suas dúvidas. Lembrando que nós temos um plano que você pode escolher aqui, ó. Você escolhe qual é o concurso que você quer fazer. Por exemplo, estou fazendo, né, como eu mostrei lá na lei orgânica, estou fazendo para Angra. Vou botar aqui Angra, ó. Angra, agente, né? Vou colocar aqui analista contábil, um exemplo, né? Aí você vai escolher a banca aqui, né? BFC, enfim. Vai escolher quantas matérias você quer. Cada matéria que você escolher aqui vão ter ou 50 ou 100 questões. Beleza. Depois que você clicar isso aqui, né? Fizer o pedido, aí você vai poder realizar. Vai estar aqui escrito, né, o nome do seu pacote, né? Vai estar escrito tudo certinho aqui, vai estar as matérias, tudo separado. E aí você vai poder criar aqui, ó, vai poder treinar essas questões aqui, tá? Aí você vai fazendo bonitinho. Tem planos que tem a Mica, a IA, que vai te ajudar. Tem planos que você pode ouvir o comentário. Tem planos que você pode ver o comentário. Tem planos que você pode fazer anotações. Enfim, tem plano para tudo que é gosto, tá? Então, fica liberado aqui o link da nossa plataforma. Eu vou deixar aqui embaixo. Você pode fazer um teste gratuito, né? Você pode entrar para conhecer, para você conhecer as questões, o estilo de questões, para você entender como é que funciona. E aí, se você quiser solicitar, é só vir aqui em planos, solicitar um plano individual ou solicitar um plano Plus. O plano Plus vem com um plano individual incluído sem custo adicional, né? Se você adquirir o plano Plus, você pode pedir questões aí de qualquer concurso, quantas vezes você quiser. Se for um plano mensal, você pode pedir todo mês. Quantos concursos você quiser. Se for um plano avulso, você pode pedir dentro do mês quantos planos você quiser. Fechou? Então, fica a dica aí. Vamos para a nossa aula agora. A gente vai dar a nossa aulinha aqui de Estatuto do Servidor. Hoje é a primeira aula de Estatuto do Servidor. Nós vamos dar aula aqui de grátis.
Estatuto do Servidor e Lei Orgânica já tem a aula da Lei Orgânica aqui, né? Eu vou deixar o card aqui em cima, ó. Se você quiser acompanhar, vai aparecer aqui um card aqui em cima, e aí você pode acompanhar a nossa aula da Lei Orgânica. Fechou? Hoje é a aula do Estatuto do Servidor. Então, vamos seguir e vamos para cima. O negócio é você ser aprovado. A nossa ideia aqui é que você seja aprovado no concurso público, não é? O importante é que você atinja o seu objetivo. Esse é o objetivo de todo ser humano, fazer a vida do outro mais feliz, né? Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Não é só questão de vender, né? Não é só venda, também é ajudar o próximo, também é contribuir de alguma forma para ajudar você a evoluir, ajudar você a conseguir atingir seus objetivos. Fechou? Então vamos lá, ó. A gente vai falar aqui, eu já falei para você seguir a gente aqui no nosso Instagram, já, né? Falei? Não, não falei. Então segue a gente aqui, ó. Tem depoimento de pessoas que foram aprovadas com os nossos materiais. Ó, tem depoimento lá de pessoas que foram aprovadas com os nossos materiais em PDF, que não tinha anotação, que não tinha mica, que não tinha nada. Imagine, né? Se você descobrir aí a nossa plataforma, como que vai te ajudar. Fechou? Então vamos lá, disposições. O que é Estatuto do Servidor? Primeira coisa, Estatuto do Servidor é o regime jurídico. Você vai trabalhar para a Prefeitura do município de Angra dos Reis. Você vai ter o quê? Um regime jurídico. Você vai ter um contrato, digamos assim, é um contrato, né? Que você vai ter que seguir, porque o servidor ele faz tudo dentro da lei. Então, se ele faz tudo dentro da lei, tem que ter um estatuto dizendo tudo que ele tem que fazer e tudo que ele não tem que fazer. Diferente daqui de fora. Aqui de fora você faz tudo que a lei não te proíbe e pronto, acabou. Você não faz tudo dentro da lei, né? Agora, você, como um servidor estatutário, o nome já diz, né? Se você é um servidor estatutário, você tem que seguir esse estatuto aqui, que é bonitinho. Ó. A lei, ó, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Angra dos Reis. Gente, tirei esse documento lá do site da Prefeitura de Angra dos Reis, tá? Eu procurei lá leis mais atualizadas, não encontrei nada. Se eu passar alguma informação aqui, eu fiz uma busca minuciosa, né? Então, muito provavelmente é esse documento, porque lá dentro do site tinha leis vigentes. Então, esse documento estava lá. Considera-se servidor a pessoa legalmente investida em cargo público. Esse é o primeiro ponto. O que é um servidor? Que antes era funcionário público, agora é servidor público, né? O que é servidor? Servidor é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Lembra que eu falei que tudo que você faz é dentro da lei? Nada mais justo do que o cargo público ser criado por lei, né? Todo cargo público é criado por lei. O prefeito vai lá e cria o nome do cargo, ele vai lá e cria a remuneração do cargo, ele vai lá e cria quantas horas trabalhadas vai ser o cargo, né? Então, você só se torna servidor quando você está legalmente investido em cargo público. Quando é que você se torna uma pessoa legalmente investida em cargo público? Quando você toma posse. Então, a gente vai chegar nessa parte. A gente vai falar de nomeação, vai falar de posse, vai falar de exercício e vai falar de estágio probatório, tá? Então, você é uma pessoa legalmente investida em cargo público porque você tomou posse. Na nomeação, eu posso ser um servidor público? Não. Não pode ser um servidor público, só a partir da posse. Quando é que chega a nomeação? A gente vai chegar lá e você vai ficar nessa aula aqui até o final, porque a gente vai passar todas as informações bonitinhas para você, beleza? Então, vamos lá. Criado por lei. Observe, um cargo público é criado por lei. Não é criado por decreto, não é criado por medida provisória, não é criado por nada, é criado por lei. Às vezes a banca gosta de mudar isso aqui, tá? Com denominação própria. Todo cargo tem o seu nome. Agente administrativo, analista contábil, agente tributário, né? Então, todo cargo tem a sua denominação própria, pago pelos cofres municipais. Então, o servidor recebe pago pelo erário, pelos cofres municipais. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão. Isso aqui é questão de prova. O que é cargo efetivo? Cargo efetivo, você vai lembrar que para você ter um cargo efetivo, a primeira coisa que tem que ter acontecido na sua vida é você ter sido aprovado em concurso público. Você foi aprovado em concurso público. Se você foi aprovado em concurso público, significa que eu fui aprovado, eu sou um cargo efetivo? Não.
Você lembra que eu falei que você só é legalmente investido a partir da posse? Beleza. Então, são de provimento efetivo. Para você se tornar efetivo, você tem que seguir algumas etapas. Qual é? Primeira coisa que você tem que seguir, você tem que estudar pra caramba. Bater a cabeça na parede, andar no caco de vidro, dar twist carpado, brigar com a mulher, brigar com os filhos, se isolar do mundo, chorar, sofrer. Depois disso tudo, aí vem a bênção, né? Depois do sofrimento, depois da tempestade, vem a bonança, né? Então, você tá aqui estudando bonitinho, tranquilo, serelepe pimpão, serelepe pimpona, foi aprovado, maravilha, foi aquela alegria, todo mundo passa a te olhar com outros olhares, você era um nada, uma nada, não sei se existe, né? Mas você é um nada, uma nada, e aí de repente você se torna uma pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada, a sua luz está brilhando cada vez mais quando você é aprovado no concurso público. Aí chega a hora, foi aprovado, você vai ver qual é a posição que você tirou, né? Aí, geralmente, a pessoa foi aprovado, mas eu fiquei lá em 300, mas foi aprovado. O importante é que você foi aprovado. O meu primeiro concurso que eu passei, e eu chorei horrores, eu fiquei em 1000º lugar, e ainda tinha esperança de ser chamado, hein? Foi a posição 1000 que eu fiquei. Eu fiquei na posição 1000. E eu chorei, dizendo... Aí, depois disso, foi só alegria, porque aí depois foi 1000... depois foi 100 e pouco, depois foi 20º e pouco, depois foi 6º lugar, e aí foi melhorando cada vez mais. Quando você vai aprovando, você vai ficando mais, ó, então eu posso? E eu não era uma pessoa assim, né? Vou falar assim, que eu era estudioso, não. Eu coloquei uma meta, estabeleci a meta, coloquei um objetivo, estabeleci o objetivo. E eu falei, agora eu vou até o final, independente do que aconteça. Pelo menos eu estou tentando, eu vou morrer tentando. Aí quando eu passei no primeiro, que eu passei em 1000º lugar, eu falei assim, caraca, então, realmente, olha só a esperança da pessoa. Passou em 1000º e criou uma esperança que... E aí você começa a conhecer uma pessoa dentro de você que você não conhecia. E é aí que entra a parte legal, porque aí, depois você vai ser o quê, ó? Nomeado. Quando é que acontece a nomeação, Thiago? Acontece depois que o concurso é homologado. Primeiro você vai ser aprovado. Vamos supor que você foi aprovado lá em 10º lugar. Tem 10 vagas. Você foi aprovado dentro do número de vagas, tá ok. Quando você for aprovado e descobrir que está em 10º lugar, vai ser uma felicidade imensa, né? Já vai ser a felicidade a partir daí. Meu amigo, a partir da nomeação e minha amiga, você vai entender o que é. Eu me arrepio, eu juro que eu me arrepio. Você vai entender o que é que todo aquele sofrimento que você passou vira força, vira felicidade. Você diz assim, você sente o orgulho de ter cumprido a missão, né? De falar, não desistir, eu fui até o fim. Aí você vai esperar o concurso ser homologado. A partir do momento que ele é homologado, aí começa o prefeito a chamar a galera. Aí ele vai chamar. Você vai acompanhar. Aí já não é mais a banca que vai fazer. Você não vai acompanhar mais pela banca, vai acompanhar pelo Diário Oficial. Aí você vai acompanhar no Diário Oficial da prefeitura quantas pessoas estão sendo chamadas. Eu estou sendo chamada tanto. Aí vai chegar em você. Quando chegar em você, aí você vai ser nomeado. Você vai receber duas coisas. Ou um telegrama em casa. Tem gente que não recebe telegrama, porque às vezes o endereço não tem correio, é difícil de achar. A prefeitura manda um e-mail, o RH da prefeitura manda um e-mail para você. Aí você vai ver a relação de documentos que você vai levar. Quando você chegar para ser nomeado, a prefeitura vai dizer, vem para cá que a gente está te chamando para você ser nomeado. Você vai levar a documentação, ela vai conferir, e aí depois você vai entregar os exames médicos. E assim você vai fazendo os trâmites. Tem prefeitura que não é nessa ordem, né? Mas basicamente é isso. Você vai ser nomeado. Depois que você for nomeado, aí entra a parte especial. Aí você vai tomar posse. Depois que você tomar posse, você vai entrar em exercício, que é começar a trabalhar. Aí começa o estágio probatório. Então, beleza, isso aqui é um cargo efetivo. Para você passar por esse trâmite todo, é um cargo efetivo. E aí você pode bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa estatutária, né? Eu tenho um contrato estatutário com o município. Eu sou um efetivo. Agora tem as comissionadas também. As comissionadas é assim,
Às vezes o prefeito ele tem uma pessoa ali que tem uma expertise para aquele assunto, ele contrata essa pessoa para trabalhar num cargo comissionado, né? Aí ele não tem estabilidade, a diferença é essa. Você, efetivo, tem o que a gente chama de estabilidade. Agora, para ganhar estabilidade, precisa passar por alguns processos que a gente vai explicar durante essa aula, né? Então, você está lá efetivão, bonitão, aí tem um cargo comissionado. Todos os cargos comissionados são de assessoramento, chefia ou direção, né? Então, tem algum tipo ali de... Ele vai comandar algum ponto ali, ele vai ter algum tipo de comando, né? Então, todo cargo comissionado é de chefia. Então, você, como efetivo, pode trabalhar num cargo comissionado. Agora, um cargo comissionado não pode trabalhar num cargo de efetivo, só se ele passar num concurso, mas aí ele vai escolher, né, o que ele vai querer, né? Então, o comissionado não tem estabilidade. O prefeito, geralmente, quando troca o governo, os cargos comissionados vão todos embora, né? Aí entra outros cargos comissionados daquele prefeito novo, né? Entra os efetivos, ficam em todos os governos, independente do que aconteça. Você fica lá, ó, bonitinho, tranquilão, né? Por isso que eu sempre busquei o cargo efetivo. Nunca gostei muito de cargo comissionado. Eu sabia, né, que eu ia receber por um tempo, poderia perder o cargo em algum momento, e você, como efetivo, você já fica com a consciência super tranquila, sem medo de ser demitido, super tranquilão, né? Então, essa é a diferença de cargo comissionado, não tem estabilidade, e o cargo efetivo, você teve que fazer um concurso, ser aprovado, passar por todos esses trâmites aí que eu falei, e aí você é efetivo ou comissionado. Haverá função gratificada. A função gratificada é como se fosse um cargo comissionado. Só que você, como efetivo, pode exercer uma outra função e essa função ela é gratificada. Aí essa função não significa que você seja um cargo comissionado, mas você recebe também, né? Você recebe, inclusive, o seu salário e o salário da função gratificada. Mas também é um cargo de chefia. Quando é que funciona a função gratificada? Às vezes, lá no PCCR, que é o Plano de Cargos e Carreiras, às vezes não tem lá definido um cargo de chefia para aquele lugar. Aí o que eles fazem? Vou colocar você numa função gratificada aqui e você vai exercer esse papel, porque não tem esse setor. Aí ele coloca você numa função gratificada, é até bom, e você recebe aí os dois salários, né? O salário do efetivo e da função gratificada. Para atender em cargo de chefia, aqui, ó, para atender a encargo de chefia e de assistência e assessoramento intermediários, tá vendo? A mesma coisa do cargo comissionado, tá? É a mesma coisa. A única diferença é que a função gratificada, para você exercer, tem que ser um funcionário efetivo. Para exercer uma função gratificada, você automaticamente tem que ser um funcionário efetivo. Comissionado, você não pode exercer uma função gratificada, tá? E aí você vai fazer a mesma função que fosse um cargo de comissão. Só que é bom porque você recebe 2 salários, é uma maravilha. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo em participação em comissão ou grupos de trabalho para elaboração de estudos ou projetos de interesse da administração municipal. Tem caso de mesário também. Algumas pessoas colocam o mesário como exemplo, como serviço gratuito. Mas eu não encaro com... Não é que uma prestação, né? Não deixa de ser uma prestação de serviço gratuito o mesário, né? Então, é proibido a prestação de serviço gratuito. Você não pode trabalhar de graça, mas existem exceções. Fechou? Ó, provimento, exercício, vacância e substituição. Um assunto mestre de cobrar em prova, chove, cai meteoro, tudo aqui, ó. Provimento. Você vai entender o que é provimento e você vai entender o que é vacância. A gente vai chegar aqui que são as formas de provimento. Mas antes da gente chegar, vamos falar aqui que são requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Quais são os requisitos básicos? A nacionalidade brasileira. Ah, Thiago, se eu for naturalizado, eu posso fazer um concurso público? Pode. Tá? Tem que ser. Ele não está dizendo que tem que ser brasileiro nato. Ele está dizendo que tem que ter a nacionalidade brasileira. Então, um estrangeiro, claro assim, não é o cara veio visitar o Brasil, passar 15 dias eu vou fazer um concurso lá, não. Ele tem que ter os critérios, né? Tem que ter os critérios para ele ser naturalizado. Tem que passar mais de 15 anos morando no Brasil, ininterruptamente, enfim. Tem alguns critérios. Mas se ele for... se ele se naturalizar, né? se ele ganhar essa nacionalidade, ele pode também fazer o concurso.
Gozo dos direitos políticos, ou seja, você tem que ter a capacidade de votar e de ser votado, né? Não pode ter cometido nenhum crime político, por exemplo, né? A quitação com as obrigações militares e eleitorais, os homens têm que estar com sua reservista em dia. Quando você for fazer o concurso, separe de imediato os documentos, né? Separe todos os documentos possíveis. Identidade, CPF, título de eleitor, a reservista, no caso de homem, né? Comprovante de residência, atestado, tem edital que pede o atestado de antecedentes criminais, o atestado das obrigações eleitorais, ó, você tira no site. O Tribunal Regional Eleitoral, né, você tem que estar com o seu título de eleitor em dia. Se tiver alguma multa para pagar, paga, se eu não me engano, né, paga R$3, eu acho, cada ano. Enfim, eu não estou muito por dentro dessa informação. Tá? Então tem que estar tudo em dia, beleza? O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, é claro que se você estiver fazendo um concurso para nível médio, você tem que ter nível médio, né? Se você estiver fazendo um concurso para nível superior, tem que ter nível superior, tá? Inclusive, o cargo de agente tributário de Angra dos Reis tem que ter nível superior em qualquer área, tá? Pode ser em qualquer área, mas tem que ter nível superior. A idade mínima é de 18 anos. Ah, Thiago, tenho 16 anos, posso fazer a prova? Pode. Pode fazer com 15, com 13, com 10. Pode fazer com 10, acho que não, né? Pode fazer com 16 anos, por exemplo. Mas no dia da posse tem que ter 18, tá? Então no dia que você tomar posse tem que ter 18. Fechou? E aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental você vai... Quando você for fazer, depende do cargo, né? Quando você for entregar a documentação, que tiver tudo certo com a documentação, eles vão te encaminhar para você fazer os exames médicos. E aí vai pedir uma série de exames. Isso foi no meu caso, né? No meu caso, ele pediu uma série de exames de sangue, enfim. Tem gente que tem que passar por um psicólogo, enfim. Então, é esse requisito, tem que ter esse requisito de aptidão física e mental, tá? Então, eles vão entender se você está apto fisicamente e mentalmente também. Por exemplo, professor geralmente passa por um teste psicológico, porque é uma profissão realmente, né, dar aula assim para muitos alunos, adolescentes, é realmente muito complicado. Então, tem que passar por essa avaliação para entender que a pessoa está apta ali para exercer aquela função, né? As atribuições do cargo podem ensejar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Por exemplo, se você for trabalhar para um cargo de motorista, tem que ter uma CNH, né? Você tem que ter a CNH. Ah, vai ser para carro e para ônibus. Então tem que ser a CNH, tipo A, né? Tipo E, enfim. Você vai ter que ter lá aquela letrinha lá para você ficar apto também, tá? Então ele pode exigir isso, ele pode exigir que o cargo é para motorista, mas você tem que ter habilitação. Um exemplo, né? As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para cargos compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Ó, reservadas 10%. Grave esses 10% que banca gosta muito de número. Banca adora número, tá? Então, reservada para pessoas portadoras de deficiência é 10%. Tem estatuto que é 5%. 5%. Aqui trouxe 10%. Das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3. Não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade, a condição de permanência no mínimo 5 anos em efetivo exercício, na forma da legislação em vigor. Então, não tem limite de idade para inscrição em concurso público. Na verdade, tem, né? É de 18 até 75 anos. Agora é uma nova lei. Então, até os 75, que agora existe a aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, a pessoa não pode mais trabalhar. Ela se aposenta de forma obrigatória. Aqui, ó, que eu falei no artigo 7 aqui, ó. A investidura em cargo público ocorre com a posse. O que é que a banca coloca aqui? Ó, eu já vi várias questões assim. A investidura de cargo público ocorre com a nomeação. Ocorre com o exercício. Ocorre com a promoção, tá?
Então é aquilo que eu falei, lembra que eu falei lá no início? A investidura em cargo público ocorre com a posse. Não esqueça disso. Você só pode bater no peito e dizer assim, eu sou um servidor público a partir do momento da posse. E quando você assina o termo de posse, meu Deus do céu, é uma emoção muito grande, tá? Mediante ato de autoridade competente. Esse ato de autoridade competente é o prefeito, tá? Ó, um assunto muito importante é a forma de provimento e a forma de vacância. O provimento é mais complicadinho, é mais chato. A vacância já é mais tranquila de gravar. Eu vou te passar alguns bizus aqui para você captar a mensagem, tá? Então, ó, forma de provimento. Toda vez que você vê a palavra provimento, você lembra de prover, né? Você vai lembrar de preencher. Então, preenchimento. Ou você está preenchendo pela primeira vez, ou você está tendo algum tipo de remanejamento dentro da administração, e assim a gente vai entender tudo. Nomeação. Nomeação acontece de duas formas. A nomeação acontece de duas formas. Ou em caráter efetivo, ou nomeação. Tá? Acontece nessas duas formas aí. Aí ele vai dizer até aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai dizer. Aqui. A nomeação para cargos de carreira ou cargo isolado. Cargo de carreira é aquele que tem uma carreira, né? Meio óbvio, né? O que é um cargo de carreira? É que tem uma carreira, né? Tipo assim, agente administrativo 1, 2, 3, 4, 5, tem uma carreira. Quando chega no último nível da carreira, aí acontece a promoção, né? Pode ser promoção por tempo de casa, pode ser promoção por competência, enfim, a gente já fala sobre isso. De provimento aqui, ó, eu falei, tá vendo? A nomeação para cargo de carreira ou isolado. O cargo isolado é aquele que não tem para onde ir. Por exemplo, cargo de juiz. Não tem para onde ir. Juiz é o Deus, né? Até você subir mais. Juiz 1, juiz 2, não tem, né? Então, cargo isolado. Provimento efetivo, aqui, ó, depende de prévia habilitação em concurso público, como eu falei, de provas ou de provas e títulos. Prestar atenção nisso aqui, que às vezes a banca confunde também, ela bota E, né? Ela coloca aqui um conectivo E. Então, presta atenção, que ela coloca concurso público de provas e de provas e títulos, tá errado, tá? Obedecida a ordem de classificação, ou seja, o primeiro vai ser chamado primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, vai ter uma ordem. E prazo de sua validade. Todo concurso tem validade. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. A gente vai chegar nessa parte aí. Então, a nomeação pode ser feita... eu escrevi nomeação aqui, né? Mas é comissionado, nossa. A nomeação é feita em cargo efetivo e em cargo em comissão. Quando é que acontece a nomeação? A nomeação, o servidor ele ainda não tem vínculo jurídico com a administração pública, né? É o que a gente chama de ato originário. Então, ele não tem uma ligação jurídica, então acontece primeiro a nomeação. A nomeação é quando seu nome sai no Diário Oficial. Então, essa é a administração te chamando, né? Dizendo assim, olha, a gente está a fim de te chamar, a gente está a fim de contratar você. Então, essa é a nomeação. Então, a nomeação é um ato de provimento, por quê? Porque a ideia é que você entre na administração. Quando você é nomeado, a ideia é que você entre na administração, você vai prover o cargo. Fechou? Promoção. Eu vou falar de forma bem simples, né? Promoção, eu não vou explicar o que é a promoção, porque não preciso. Mas só para você entender que promoção é tanto de provimento quanto de vacância. Por quê? Você está aqui no cargo A. Você está aqui, ó, no cargo A. Está aqui bonitinho, tranquilão. Aí você vem para o cargo B. Você vem aqui, serelepe, pimpão. Quando é que acontece a promoção? Acontece por tempo, né? Isso aí a gente vai explicar depois. Mas por que é tanto de provimento quanto de vacância? Porque você está aqui no cargo A, você vem para o cargo B. Ou seja, o cargo A ficou o quê? Vago. E o cargo B foi provido por você. Então, é tanto de provimento quanto de vacância. Tanto que você vai ver ele lá em vacância quando a gente falar de vacância. Vacância é o contrário de provimento.
Enquanto provimento está preenchendo o cargo, vacância está deixando vago, tá? Beleza, então, promoção, você está aqui, veio para cá, preencheu o cargo. Basicamente, ele é provimento porque ele está preenchendo um cargo, mas ele está deixando um cargo lá, vago lá atrás. Então, ele é tanto de provimento quanto de vacância. A gente vai chegar na parte de falar sobre vacância também. A sessão, a isenção não tem mais. O servidor, não sei se nessa lei tem aqui, o servidor ele poderia fazer um concurso interno. Olha que maravilha que era. Aí ele estava lá no nível médio. Ele poderia fazer um concurso para nível superior aqui, ó. Não fala. Não acho que não vai falar. Serão estabelecidos e fixará de lei. Era assim, era tipo, você estava num plano de nível médio, num cargo de nível médio, e aí você fazia um concurso interno, e aí você ia para um cargo de nível superior. Você não fazia concurso público. Aí, o que o STF fez? Vetou. Vetou. Transferência. Transferência também, né? Você pode, como a gente chama de permuta. Então, você pode solicitar uma transferência para um outro lugar, né? Então, você está provendo o cargo lá quando você for fazer a transferência, né? A gente chama de permuta. Às vezes, você trabalha num município que é longe da sua casa. Aí tem uma outra pessoa que também trabalha no município que é longe da casa dela. Aí vocês vão lá, conversa com o prefeito e ele troca você. Ele coloca você na sua cidade e a outra pessoa na cidade onde você mora, né? Readaptação. Readaptação. Aqui, readaptação. Aqui. Readaptação é a investidura do servidor de atribuições de responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido. Então, por exemplo, você está trabalhando como motorista, um exemplo. Aí você sofre um acidente, quebra a bacia, quebra a coluna, enfim. Você não pode mais trabalhar como um motorista. O que é que eles vão fazer? Como o próprio nome já diz, eles vão te readaptar em uma função compatível com a sua limitação. Então, por exemplo, você está lá como motorista. Aí teve um acidente. Eu vou te colocar como um ajudante de motorista. Você não vai precisar dirigir, você só vai ficar ali ajudando o motorista, né? De repente, é um exemplo, tá, galera? É um exemplo. Então, esse cargo está sendo compatível com a limitação que você tem. Por quê? Porque você não pode mexer muito a coluna, né? Tem que ficar um pouco mais sentado, enfim. Então, a readaptação é isso. Agora, por que ela é tanto de vacância quanto de provimento? Porque quando você saiu do cargo de motorista, você deixou o cargo vago. Então, você estava aqui como motorista, dirigindo bonitinho. Estava aqui, ó, dirigindo. Aí você saiu do cargo, você veio para cá, o cargo aqui, ó, ficou vago. E aqui você preencheu um cargo. Né? Deixou o boneco sem braço. Você preencheu um cargo aqui, que foi adaptado à sua limitação. Né? Beleza. Reversão. Reversão é assim. Você se aposentou por invalidez. Te aposentaram por invalidez. Toda vez que alguém se aposenta por invalidez, ele passa por uma avaliação periódica. Então, nessa avaliação periódica, se for constatado que sua invalidez cessou, você volta. Você volta a trabalhar. Então, a reversão, eu faço até uma analogia. Tem um botão aqui, né? E esse botão você pode girar. Você pode girar ele para ligar ou você pode girar ele para desligar. Quando você está aposentado, você está desligado. Quando você volta, a sua invalidez foi cessada, você volta, você fica ligado. Então, você fez o que aí? Você reverteu. Você reverteu de desligado para ligado. Você virou o botão de desligado para ligado. É só para você lembrar que reversão significa isso. Vou até olhar aqui o texto da lei, porque tem textos que são tão desatualizados que às vezes ele muda alguma coisinha, né? Deixa eu ver aqui se tem essa informação, né?
Aqui, reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, tá vendo? Quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, você estava aposentado, foi declarado, né, pela junta médica oficial, foi declarado que você, pela glória de Deus, não está mais invalidado. O que é que você faz? Perde essa possibilidade de aposentadoria por invalidez. Você perde. Aí você volta. Quando você volta, você preencheu o cargo que estava vago. Então, por isso que é provimento. Beleza? Aproveitamento, como o próprio nome já diz, né? Vamos supor que o prefeito estava lá revoltado da vida e decidiu eliminar um cargo. Não quero mais esse cargo aqui, vou eliminar o cargo. Esse setor aqui não serve para nada, tá só consumindo dinheiro público, ninguém trabalha, eu vou eliminar todo mundo aqui. Aí ele elimina todo mundo, todos os cargos, elimina o setor, elimina tudo. O que é que você vai fazer? Você vai ficar em casa e a gente chama isso de... Quando a pessoa fica... né? Porque você, como efetivo, não perde o cargo. Efetivo é sempre efetivo, né? Quando ele eliminar o cargo, você vai ficar em casa recebendo. Não tem cargo para você trabalhar, você vai ficar em casa, né? Que a gente chama de... que você está em... Deixa eu ver se tem aqui agora. Eu esqueci a palavra, mas geralmente tem aqui na lei. Você está em disponibilidade. Então, você fica em disponibilidade, bonitinho. Tá aqui, ó. A disponibilidade do servidor ocorre quando declarado desnecessário o cargo. Tá vendo? Aí, o que vai acontecer? O prefeito vai te ligar e vai falar assim, ó, fulano, eu tenho um cargo aqui e a gente pode te aproveitar nesse cargo. Eu eliminei aquele cargo lá, mas era um cargo muito parecido com o que você fazia, e aí eu vou te colocar nesse cargo. Aí é aproveitamento. Por que é provimento? Porque ele está preenchendo um cargo, né? Ele está preenchendo um cargo que está vago. Beleza? Reintegração. Reintegração é quando você é demitido e a sua demissão é invalidada, ou você foi inocentado, aconteceu algum problema, você é reintegrado ao seu cargo. Então, vamos supor, você estava aqui no cargo bonitinho. Quando você responde um processo criminal, você responde fora do cargo. E aí foi constatado que você era inocente. O que acontece? O seu número da matrícula, você volta com o seu mesmo número da matrícula. O que acontece às vezes? Dá um BO, que às vezes você volta, já tem gente no seu carro com o seu número de matrícula. E aí que complica tudo, né? Então, por que reintegração é provimento? Porque você está preenchendo o carro, tá? Você estava lá fora, preencheu o carro. Ficou bonitinho lá. Recondução. Recondução é assim. Você foi aprovado num concurso, em outro concurso. Você passou num concurso lá de nível superior. Aí você estava aqui no cargo de nível médio. Você estava aqui, ó. Estava aqui. Aí você passou num cargo de nível superior. Foi aquela felicidade, maravilha, tal, tal. Você chegou lá, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício e fez o estágio probatório. O estágio probatório a gente vai explicar o que é. São 3 anos que você fica em avaliação. Você vai ser avaliado por uma série de coisas. Assiduidade, né? Proatividade, disciplina. E aí, se você não for aprovado no estágio probatório, você é exonerado. Eu nunca vi ninguém ser exonerado, né? Muito difícil. Só se você fizer uma cagada muito grande. Mas aí você é exonerado do cargo. Beleza. Quando você é exonerado, você volta para o seu cargo, ou seja, você é reconduzido para o seu cargo, para o seu cargo de nível médio, tá? Você é reconduzido para o seu... Vamos ver o que diz a lei aqui. Recondução, são 2 hipóteses, ó. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e a reintegração do anterior ocupante. Então, você estava lá trabalhando e foi reintegrado outro ocupante, como eu falei o exemplo que dá BO. O outro ocupante foi reintegrado no cargo, você estava lá. Aí chega uma pessoa e fala, olha, eu fui reintegrado no meu cargo porque a minha demissão foi invalidada e eu estou voltando para cá. Aí o que faz? Ou a pessoa fica em disponibilidade ou ela é reintegrada
no outro cargo que ela tinha antes. Meu Deus, isso dá um BO, um BOzinho bonito. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Inclusive a recondução está aqui também, ó, na vacância. Ó. A recondução está na vacância, porque enquanto você estava lá no seu cargo bonitinho, você preencheu o seu cargo. Aí você foi para o cargo de nível superior, deixou o seu cargo vago. Aí aqui tá vago, né? Aqui tá vago e aqui você preencheu no nível superior. Perdeu no estágio probatório aqui, deixou vago aqui e preencheu aqui. Então um desses fica vago em algum momento, né? Então por isso que recondução tá nos dois lugares. Fechou? Fechou. Galera, vamos falar sobre isso aqui na próxima aula. Se vocês quiserem uma próxima aula, deixa aqui nos comentários. Hashtag aula 2, hashtag queremos mais aulas. Para a gente entender que esse assunto foi relevante para vocês. Nossa plataforma, ela está por tempo limitado, com acesso grátis. Você tem acesso lá a questões que você já pode treinar no concurso que você quer fazer. Ah, Thiago, eu quero solicitar em PDF. Eu posso? Pode. Pode também, tá? Solicita os PDFs, que a gente faz os PDFs aqui para você. Mas a plataforma tem tudo que você precisa para ser aprovado, né? Os PDFs é bom, ajuda, ótimo, tudo bem. Lá, inclusive, você tem simulados. Você pode imprimir, se você quiser, pode treinar como se fosse uma prova. E aí você tem também toda a mordomia, né, digamos assim, de criar um simulado, de ver os seus resultados em cada matéria vai te mostrar os resultados. Enfim, você pode solicitar tanto por PDF ou solicitar pela nossa plataforma. Você pode escolher o número de matérias que você quiser, só o número de questões, que é 50 ou 100 de cada matéria. Fechou? A gente leva em torno aí de 24 a 48 horas para elaborar essas questões. Fechou? Às vezes demora menos, né? Às vezes demora menos porque cada aluno é um pacote exclusivo para ele. Né? Então, às vezes a gente demora mais porque, por conta da demanda. Às vezes tem uma demanda muito grande, a gente demanda de mais tempo. Mas como a equipe aqui é bem distribuída, a gente consegue manter os prazos aí tranquilamente. Fechou? Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!